Terça-feira nós temos nosso culto de oração, hein? Vem orar. Quem ora não tem vitória. Quem não ora, não tem vitória, né? Então vamos orar, vamos intensificar a nossa vida de oração, hein? Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, Pai, pela tua presença maravilhosa neste lugar. Obrigado, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, pela honra de poder mais uma tarde sermos alimentados pela tua palavra. Edifica a fé da tua igreja, edifica a nossa fé, fala aos nossos corações, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que necessitamos, conforme, meu Pai, a tua vontade, conforme, meu Deus, o Senhor sabe das necessidades do coração da tua igreja. Então, meu Deus, conforme o Senhor já ministrou o coração do teu filho durante todo esse mês, durante toda essa semana, que a tua igreja venha abrir o coração para receber essa palavra e que toda barreira, todo peso, toda opressão do mundo espiritual caia por terra, que o Senhor blinde esse ambiente com a tua glória, blinde esse ambiente com toda a tua presença, repreenda todas as distrações, toda a seta do inimigo, toda a seta de enfermidade, todo o mal em nome do Senhor Jesus sai, que nós possamos, meu Deus, estar atentos à tua voz através do teu filho, Pai. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, graças e paz a todos. Amém. Amém. Quero já pedir para cada um de vocês já abrir a sua Bíblia lá em 2ª carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, a partir do verso 1. E você que foi encontrando, diga amém. Amém. Você que me encontrou, diga me espera. Capítulo 4 de 2ª carta a Timóteo, a partir do verso 1. Minha Bíblia está precisando colocar para nome. Amém? Aleluia. Então já não vou poder esperar. Se você não encontrou, pega a carona com o crente aí que é bom de endereço de Bíblia e o acompanhe. Vai dizer assim: eu te encorajo solenemente na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por ocasião da sua manifestação pessoal e mediante seu reino. Prega a palavra. Repita comigo: prega a palavra. Prega a palavra. Mais forte: prega a palavra. Prega a palavra. Insiste a todo tempo e fora de tempo, aconselha, repreende e encoraja com toda paciência e sã doutrina. Repita comigo: sã doutrina. Sã doutrina. Mais forte: sã doutrina. Sã doutrina. Amém. Porquanto chegará um tempo em que não suportarão o santo ensino. Diga misericórdia. Misericórdia. Aí vai acontecer o que já está acontecendo. Continuando. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, reunirão mestres para si mesmos, de acordo com suas próprias vontades. Tais pessoas se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Tu, no entanto, sê equilibrado em tudo, suporta os sofrimentos, faze a obra de um evangelista e cumpre teu ministério. Amém? Pode tomar assento. Obrigado, pastor. Está precisando. Aleluia. Amém. Queridos, eu passei a semana toda procurando saber o que eu faria para compartilhar para a igreja, mas até ontem à noite, eu estava estudando sobre Abraão, sobre a obediência de Abraão, sobre a fé de Abraão, sobre a atitude de Isaac quando Abraão foi sacrificado, quando Deus havia orientado. Mas quando foi hoje de manhã, veio muito forte a palavra de Paulo, trazendo para Timóteo, muito forte ao meu coração, porque
Embora seja uma carta endereçada a Timóteo, Paulo ele escreveu, essa segunda carta a Timóteo, junto com mais outras duas cartas, que foram as últimas que ele escreveu. Inclusive, quando Paulo ele escreveu essas 3 cartas, as 3 últimas, ele passava um período de encarceramento, ele estava preso em Roma, estava jogado em um calabouço, úmido, fétido, ou seja, se ele não morresse como ele morreu, decapitado, se ele passasse mais tempo ali, ele poderia morrer até mesmo de tuberculose ou de algum outro tipo de doença respiratória, porque naquela época os prisioneiros realmente não tinham dessa questão de os direitos humanos. Era terrível. E ele passou isso por toda essa perseguição, por um período de perseguição que inclusive atravessava uma perseguição no mundo inteiro pelo Império Romano, só pelo simples fato de uma pessoa se declarar cristã. Inclusive Nero ele aproveitou a situação para poder colocar fogo em Roma e colocar a culpa nos cristãos. Ele queria um bode expiatório, tirar as atenções para ele, porque já o Senado romano já não queria mais o poder. E a partir daquele momento se intensifica a perseguição de Roma aos cristãos. E Paulo foi condenado à morte, por decapitação, porque se ele não tivesse cidadania romana, ele teria sido morto, crucificado e queimado numa cruz. Ele foi decapitado, mas ele foi decapitado acusado de comandar o crime de incendiar Roma. E aí Paulo, ele traz em sua carta a Timóteo, não somente instruído a Timóteo, porque são consideradas essa carta a Timóteo como uma das cartas pastorais, ou seja, é uma carta interessada a toda a igreja. Então, os conselhos que Paulo trouxe para Timóteo é para cada um de nós hoje. Fala assim: essas palavras é para mim e não para o outro. É para mim, eu devo cumpri-la. Amém? Agora olha para o seu irmão e fala: essa palavra é para você e não é para nenhum outro. Fala para ele ou para ela: pregue a palavra. Pregue a palavra. Queridos, antes de dar continuidade, eu quero trazer aqui uma breve história de um ferreiro e de um pregador. Havia um ferreiro no vilarejo, onde esse ferreiro ele era um trabalhador muito esforçado, não importava se fazia chuva, se fazia sol, se era verão, se era inverno, ele estava lá fazendo o seu trabalho de ferreiro. E é um trabalho um tanto pesado, realmente é muito calor, e faz com que esse trabalhador, esse tipo de trabalhador, mais especificamente esse da nossa história, suasse muito e tivesse um trabalho muito árduo. Em contrapartida, nesse mesmo vilarejo, se encontrou, veio um jovem pregador, um jovem missionário, para pregar o Evangelho. E quando esse jovem começou a pregar o Evangelho, pregar a palavra, as pessoas olhavam para ele e começavam a zoar, ficavam desdenhando dele. E outrora, alguns começavam a falar: poxa, porque você não conta uma história engraçada, uma piada, ou então fala alguma coisa que nos dê uma ideia de prosperidade, de crescimento, de mudar a nossa situação financeira, porque é chato esse negócio de você vir falar com a gente que a gente precisa de se arrepender de pecado, com esse negócio que a gente precisa mudar de vida, de largar as nossas coisas para poder dar ouvidos a um Deus que a gente nem sabe se existe. E era isso que esse jovem pregador ouvia. E por vários dias pregando o Evangelho, pregando a palavra e pregando o arrependimento, e ouvindo
essa rejeição por parte do povo desse vilarejo, esse jovem começou a ficar muito desanimado, né? E aí, de repente, ele desanimado no seu coração, pensou em parar de pregar o Evangelho, porque o pessoal o rejeitava, ninguém queria aceitar. Mas teve um momento que ele precisou de levar uma de suas ferramentas para o ferreiro consertar. E aí entregou a sua ferramenta para o ferreiro consertar, fazer alguns reparos nessa ferramenta. E ele se sentou diante do ferreiro, e o ferreiro começou a trabalhar. E esse jovem começou a observar que esse ferreiro, batia aquele ferro incandescente, batia, moldando aquela ferramenta, aproveitando que o ferro estava incandescente, estava maleável para se trabalhar, mas mesmo assim requeria muita força e muito esforço da parte do ferreiro. E aí esse jovem pregador perguntou para o ferreiro: vem cá, você trabalhando aí dia após dia, nesse calor intenso, eu vejo que você expressa muito cansaço. Você não pensa em parar, você não pensa em dar um tempo, ou descansar, ou até mesmo desistir dessa profissão? E ele falou: meu amigo, essa é a profissão que Deus me deu, e sim, é um trabalho árduo, eu me canso, eu tenho que usar o fogo em alta temperatura para poder realmente forjar o ferro, porque se o ferro não passar pelo fogo, não será maleável para poder moldá-lo como eu preciso e entregar para o meu cliente, e assim também receber o sustento do meu trabalho. Mas com tanto esforço, vale a pena no final, porque eu vejo o meu cliente sair satisfeito, a ferramenta está perfeita e eu estou com o meu salário. E aí aquele jovem saiu daquele local e começou a analisar a sua vida, e aquelas palavras daquele ferreiro o fez voltar aquele ânimo de pregar o Evangelho, de pregar a palavra em tempo e fora de tempo, não importasse o que os outros iriam dizer, porque a palavra é o fogo que vai deixar os corações maleáveis. Então, se nós pararmos de pregar o Evangelho, os corações continuarão duros. Porque, mas já preguei o Evangelho para aquela pessoa, porque ele vai lá e prega de novo. Como os nossos irmãos, muitos teólogos falam: cara, eu não sei quem é salvo, eu não sei quem Deus escolheu para a salvação, mas importa que eu vá e pregue o Evangelho, porque quem vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo é quem? É o pregador? É o Espírito Santo, por meio de quem? Do Evangelho, da palavra. E você é o portador dessa palavra, porque Deus trouxe essa revelação para as nossas vidas. E uma coisa que muito está alegrando meu coração é ver que os cultos de terça-feira estão começando a aumentar. O povo realmente está vendo que é necessário buscar a Deus através da oração. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Mas o que adianta buscarmos poder, buscarmos unção, a gente sair daqui cheio do Espírito Santo, botar a mão sobre o enfermo, ele ser curado, e aí na hora de você falar do Evangelho, pregar a palavra, você começar a falar asneira, começar a falar coisa que não tem nada a ver com a palavra. Uma das primeiras coisas que eu ouvi o pastor Carlos falar quando eu cheguei no Ministério Fix em 2016, foi que se você ora muito e lê pouco a palavra, estuda pouco a palavra, vai trazer um espírito de meninice. Você vai falar muita abobrinha, muita asneira, embora você possa, Deus possa usar você sim, para curar, para libertar, para poder até mesmo trazer uma revelação. Mas quando você trouxer a revelação e você não tiver discernimento da palavra, e às vezes
você realmente se enfiar na palavra, né, comer a palavra, estudar, ser um teólogo, um doutor na palavra, um PhD na palavra, se você não tem oração. Se você tem muita palavra e pouca oração, é farisaísmo na certa. É muita teoria para pouca prática. Mas nós sabemos a importância da oração, nós sabemos a importância do jejum, das disciplinas espirituais, na qual hoje eu quero enfatizar a palavra. E eu quero que você repita comigo o tema que eu trouxe hoje. Repita comigo: não perca mais tempo. Não perca mais tempo. Pregue a palavra. Pregue a palavra. Agora fala para você mesmo: eu não vou perder mais tempo. Não vou perder mais tempo. Mais alto. Eu não vou perder mais tempo. Eu vou pregar a palavra. Eu vou pregar a palavra. Então, eu quero trazer aqui, falar de alguns pontos do que Paulo falou a Timóteo nesse capítulo, nesses versículos que nós lemos. Se eu fosse parar para poder trazer todas as lições que Paulo nos deixou através da sua palavra, através dessa palavra, né, inspirada pelo Espírito Santo, inspirada por Deus, ficaremos aqui até a noite, até umas 10 horas, porque é muita coisa que se pode tirar desses 5 versículos que nós lemos aqui. Só que eu vou tirar 3 apenas, para dar tempo da gente discussar um pouquinho mais a respeito daquilo que nós temos hoje, do que Deus realmente falou no meu coração. Amém? Então, o primeiro ponto é: pregue a palavra em todos os momentos. Vamos ler o versículo 2 do capítulo 4. Quem tem uma voz aí poderosa, de homem, muito forte aí, de trovão, estilo voz de Gilmar, leia pra gente. Muito forte eu não tenho não, mas eu leio. Leia pra gente. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a unanimidade e doutrina. Então nós vamos ver aí que Paulo, ele nos orienta, e eu digo não somente orienta, ele nos manda, porque a palavra aqui é no imperativo, é um mandamento. Prega a palavra, não é uma sugestão, é um mandamento, e sim, é um mandamento também do Senhor Jesus, e aquilo que a gente segue, porque foi inspirado pelo próprio Espírito Santo, pelo Senhor. Então, isso mostra que nós devemos pregar a palavra a todo momento. Em outras palavras, nós temos que ter o evangelismo, pregar a palavra como estilo de vida. Tem que ser algo natural do cristão. Eu não tenho, como eu já falei em outras situações, eu não tenho que pregar o evangelho ou evangelizar num dia específico. Olha, hoje nós chamamos toda a igreja para, em frente ao templo, nós pregarmos o evangelho para as pessoas que passam. Não. O evangelho deve ser pregado enquanto eu estiver em casa, enquanto eu estiver na escola, enquanto eu estiver no trabalho, enquanto eu estiver no mercado, enquanto eu estiver na fila do pão, para as pessoas olharem para você. Quem é você na fila do pão? Você fala do evangelista. Amém? Então, nós devemos pregar o evangelho a todo tempo. Então, em nossa vida cotidiana, não podemos esperar por momentos propícios, momentos especiais, porque quando nós realmente temos o evangelismo como estilo de vida, nós vamos pregar o evangelho em velório, nós vamos pregar o evangelho em festa, nós vamos pregar o evangelho no culto, nós vamos pregar o evangelho na rua, na casa, na fazenda, em qualquer outro lugar. Em todo lugar onde tiver um cristão tem que ser pregado a palavra, tem que ser pregado o evangelho, e tem que tomar como estilo de vida. Sejamos firmes em falar a verdade com amor. Muitas das vezes a gente quer pregar o evangelho, mas já condenando a pessoa. Ou seja, nós não somos juízes, nós somos apenas
atalaias, nós somos aquele que anuncia. Nós devemos anunciar o Evangelho. Eu não sei se a pessoa vai aceitar, se vai estar com o coração aberto, quebrantado, se o Espírito Santo vai tocar ou não. Uma coisa tenha na sua mente, na sua cabeça. Lá em Isaías, eu não me lembro se é o capítulo 53, de qual é o versículo, que o próprio Senhor, nosso Deus, Ele fala que a minha palavra não voltará para mim vazia, antes ela cumprirá o propósito ao qual ela foi designada. Porque, olha só, tem uma palavra que Paulo ele vai dizer que nós temos o perfume, o cheiro suave de Cristo, o bom perfume de Cristo. E para aquele que é salvo, o cheiro de Cristo é cheiro de vida, é cheiro de ressurreição, é cheiro de Deus. Mas para aqueles que se perdem é o quê? É cheiro de morte. Então, queridos, nós devemos pregar o Evangelho com alegria, com amor, né? E não com obrigação, porque se você hoje está aqui é porque alguém pregou a palavra para você, é porque alguém pregou o Evangelho, é porque alguém ouviu o mandamento: pregue o Evangelho, e de fazer discípulos de todas as nações, sabendo que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Então, como a nossa ilustração, o pregador é como o ferreiro que continua martelando o ferro, mesmo sob o calor e o cansaço. Se ele parar, o ferro não será moldado. Então, se você parar de pregar o Evangelho, não haverá salvação. Se você parar de pregar o Evangelho, não vai ter vidas novas sendo salvas. E glória a Deus que nós estamos vendo o fruto do trabalho do GES e das células aqui hoje. Além de pregar o Evangelho, nós devemos também discipular. Não está aqui no meu tópico, mas eu quero levantar aqui essa questão. Porque não adianta nada a gente ganhar vidas e não cuidar delas. Porque a igreja pode se tornar como aquela mãe que gerou um filho, deu à luz o filho e deixou abandonado sozinho, porque o recém-nascido não consegue comer sozinho, não consegue trocar fralda, não consegue tomar banho sozinho. Assim é o novo convertido, sem discipulado. Aquela pessoa que recebeu a Cristo, que recebeu o Evangelho, que foi salva, ela vai se manter na presença de Deus se houver um discipulador, se houver uma discipuladora. Então repita comigo: eu devo ser um discipulador. Você que é mulher, eu serei uma mãe espiritual. Meus homens, eu serei um pai espiritual. Eu serei um pai espiritual. Amém. Então, da mesma forma, se pararmos de pregar o Evangelho, as vidas não serão transformadas. Não podemos parar de pregar assim como o ferreiro não pôde parar de bater no ferro até moldá-lo. Não pare, não pare. Repita comigo: não pare. Não perca mais tempo. Amém. Ponto 2. Esteja preparado para a resistência. Quem diz que todo mundo, quando você pregar o Evangelho, vai aceitar de bom grado? Quem tem o costume de pregar o Evangelho e muitas das vezes sair de porta em porta, muitas pessoas ouvem até mesmo de bom grado. Talvez até não ouvem de bom grado, mas ouvem por educação. Mas tem outros que vai dizer, como uma senhora falou para o pastor: isso não é hora, isso não é dia, isso não é momento de pregar a palavra. E eu só lembro o pastor falando: em que dia, em que hora é a hora de pregar a palavra? Ou seja, aí deixou minha mais brava ainda. Ficou mais indignada, né? Né? Pois é. É exatamente isso. Pelo fato de nós não termos o controle do tempo, é por isso que temos que pregar o Evangelho a todo tempo. O tempo todo. Mas as resistências virão.
as dificuldades virão, a rejeição virá. Porque, olha só, deixa eu ver, eu tenho bastante tempo. É por isso que a gente não pode se conformar com o que a pessoa fala. A gente tem que ser ousado e chegar metendo o pé. Porque quando você mete o pé na porta do inferno, você vai analisar, não, tem que ser com violência, com ousadia. É verdade. Abrindo parênteses aqui, quem já ouviu ou já leu aquele versículo que diz que as portas do inferno não prevalecerá contra a minha igreja? Quantos aqui já ouviram? Se não ouviu, está ouvindo agora. Foi Jesus que falou que as portas do inferno não prevalecerá contra a minha igreja. E quando Jesus fala de porta, fala no contexto de guerra, porque vamos visualizar um castelo, uma cidade cercada por muro, e essa cidade tem portas e portões. Se aquela cidade não tiver um exército sair para guerrear, o inimigo vai até ele, vai bater na porta dele, vai entrar, vai meter o pé, vai entrar, vai conquistar. Foi assim que Davi fez com muitas cidades, uma delas foi Jerusalém. Antes de se chamar Jerusalém, era chamada de Jebus. E quando se fala de porta, se fala de defesa. Então, quando Jesus fala que as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja, é que a igreja está no ataque e o inferno na defesa. Agora, nós estamos fazendo muito ao contrário. Nós estamos ficando na defensiva e o inferno está lá batendo na nossa porta. A gente está fazendo diferente daquilo que Jesus falou. Nós devemos tomar posse daquilo que o Senhor já falou. Nós somos a igreja e nós devemos ir até as portas do inferno e prevalecer contra o inferno, roubar as almas que estão nas garras de Satanás, levar para o reino dos céus através do Evangelho. Então, Paulo afirma que as pessoas rejeitarão a sã doutrina, preferindo ouvir mensagens que lhe agradam. Infelizmente, e não vou citar nomes, mas antes eu quero abrir um parênteses, que eu não acho errado a gente orar, pedindo para Deus abençoar a hipótese, porque é a promessa dele, de nós bater, abusar, pedir. Então, nós devemos pedir sim, buscar as coisas que nós necessitamos, mas muitas das vezes nós pedimos e vai cair naquilo que Tiago fala: pedis e não recebeis, porque não pedi. Você não pede. Na verdade, você não tem porque não pede, ou seja, porque não ora. Mas quando você vem para a oração, aí você ora e pede, e não recebe. E por que não recebe? Tiago ele fala: pedis mal, para esbanjardes no vosso próprio deleite. No velho português, a brasileira mesmo, é olhar para o seu próprio umbigo, é pensar em você mesmo, é ser egoísta. Você pede como egoísta. Então, tudo que você fizer, seja pedindo a você mesmo, mas que seja para a glória de Deus, para ajudar outros. Nós ouvimos aqui um exemplo de quem? O Congate. E nós ouvimos também o Salomão, no Provérbios 11:24, que é a alma generosa. Então, muitas das vezes, nós estamos aqui buscando o Evangelho e tendo uma fé utilitária. Ou seja, eu estou aqui para receber a minha bênção. E nós, crentes, nós temos até músicas para isso, para incentivar a fé utilitária, que nós denominamos um coelho de fogo, que se chama assim: libera a minha bênção para mim, pois subir. Essa é a música, libera a minha. Ou seja, incentiva a fé utilitária, incentiva você a buscar as bênçãos de Deus, mas não incentiva a buscar o Deus das bênçãos. Então,
Quando nós começamos a pregar a palavra, como eu falei, eu estou achando lindo, cresceu o número de pessoas vindo buscar a Deus em oração em culto de terça. Mas me entristece quando a gente chama quinta-feira, que nós temos o ensino da palavra, nós temos aqui um mocotó, o melhor, um tutano, para sua vida crescer, e vem só os gatos pingados. Antes a gente fechava somente para os líderes, mas queridos, é necessário neste tempo, realmente vocês terem fome e sede da palavra, terem fome e sede da presença de Deus, não somente através da oração, porque se você tem muito poder e não conhece aquele a quem você se dirige, você vai fazer muita coisa errada na sua vida, mesmo achando que está fazendo certo, em nome de Deus. Porque sem a palavra e ouvindo só o que você quer ouvir, porque é muito fácil eu chegar aqui e abrir Filipenses capítulo 4, versículo 3. O que é que está escrito lá? Exatamente, posso todas as coisas daquele que me fortalece. Quando eu digo ter uma fé utilitária, ou então pregar uma fé triunfalista, e quando eu falo de triunfo, eu não estou me referindo a este tipo de triunfo, como nós pregamos no início, no final do ano passado, que é o nosso tema desse ano. Mas eu falo quando as pessoas só pregam bênção, só pregam você vai vencer, Deus não vai deixar você passar por isso. Foi onde que Jesus prometeu que a gente nunca passaria por dificuldades? Foi onde que Jesus prometeu que nós nunca seríamos perseguidos? Onde Jesus nos prometeu que nós nunca seríamos rejeitados? Pelo contrário, Ele falou, neste mundo tereis o quê? Aflição, perseguição. Pessoas vão te caluniar, pessoas vão falar mal de você, mesmo você não estando errado. E se tiver errado, realmente, misericórdia, aí é ruim. Agora, nós devemos pregar a palavra, e quando nós pregamos a palavra e falamos a verdade começa a doer. Quando a gente começa a falar de pecado, de arrependimento, daquilo que nós precisamos mudar, as pessoas no banco começam a se mexer, a se coçar, porque essa palavra aqui não é para o ímpio, não. Essa palavra aqui é para mim, é para você, é para nós. E aí, Paulo, eu quero trazer aqui, dá tempo. Olha, o versículo capítulo 3, de 2 Timóteo, que lindo, você deixou sua Bíblia aberta, ótimo, é assim que tem que ser. Só vira um pouquinho sua página, se o capítulo 3 estiver lá atrás, nós vamos ler todos os versículos do capítulo 3. Se você não puder acompanhar, só preste atenção, são 17 versículos. Na verdade, talvez eu leia apenas 9, mas pelo tempo que eu tenho aqui, vai dar tempo. Quando Paulo fala sobre a sã doutrina, olha o tipo de gente que estava inserido dentro da igreja, na igreja primitiva. E hoje, muitos de nós começamos a falar mal de igrejas e da nossa própria igreja. Mas eu estou decepcionado com o pastor, mas eu estou decepcionado com o Edgar, com o irmão, com a irmã. Porque tem fofoca, porque tem isso, porque o irmão fez aquilo, porque o irmão. Ou seja, aquela igreja é uma bagunça, aquela igreja está cheia de coisa, está cheia de ninguém. E aí, quando você vai para a palavra, a igreja sempre foi a mesma, sempre teve pessoas. Mas Paulo nos ensina a lidar com essas pessoas. Como? Se afaste delas. Se elas não se converterem, se não mudarem, porque elas vão continuar frequentando a igreja. Versículo 1, vamos lá, que eu vou ler, preste bastante atenção. Sabe, entretanto, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens amarão a si mesmos, serão ainda mais gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desrespeitosos aos pais. Viu aí, filhos? Desrespeitosos. Tem alguma coisa diferente hoje em dia? Não tem. Continuando. Ingratos, ímpios, sem amor, incapazes
de perdoar. Tem pessoas que não perdoam no nosso meio? Tem, na igreja tem nos dias de hoje. São caluniadores, sem domínio próprio, são cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, com aparência de piedade, todavia negando seu real poder. Afasta-te, portanto, desses também. Versículo 6. Porque são pessoas assim que se intrometem pelas casas e conquistam mulheres insensatas, sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo, mas jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. E a semelhança de Janes e Jambres, que se colocaram contra Moisés, esses também se opõem à verdade. São homens que tiveram suas mentes corrompidas, são reprovados na fé. Contudo, não irão longe, pois como no caso daqueles opositores, a insensatez que lhes é própria se manifestará claramente a todos. E aí ele vai dizer para Timóteo e para nós, versículo 10: tu, porém, tens seguido atentamente a minha teologia, procedimentos, propósito, fé, paciência, amor, perseverança, observando minhas perseguições e aflições, que sofri em Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições suportei? Ou seja, Paulo teve uma vida tranquila, de facilidade, não teve nenhuma dificuldade na sua vida, no seu ministério, ou não? Nós estamos vendo aqui que ele está relatando que passou dificuldades, perseguições. Paulo foi apedrejado, foi preso por seus compatriotas, Paulo foi preso pela guarda pretoriana. Ou seja, mas ele não desfaleceu. Pelo contrário, ele está aqui dentro da prisão escrevendo essas coisas. Porque se fosse eu, ou se fosse você, talvez nós, se fôssemos escrever uma carta, iríamos escrever: gente, larga essa história de buscar Deus, larga essa história de orar, de buscar, de ler Bíblia, vamos procurar o que fazer, porque é só sofrimento, só dor, não presta, não vale de nada, e a minha vida acabou. Muitos de nós estamos fazendo isso, falando isso não com palavras, mas com atitudes. A partir do momento quando eu deixo de pregar o Evangelho, quando eu deixo de fazer a obra de Deus, quando eu deixo de buscar ao Senhor, é isso que nós estamos dizendo, que o Evangelho não presta para mim. Eu vejo uma pessoa que estava muito ativa no ministério, e quando teve um momento que teve que ser tirado do discipulado, essa pessoa começou a entrar em crise. Meu Deus, eu preciso voltar a fazer alguma coisa, eu preciso voltar a ter discipulado, eu preciso voltar a discipular. Ou seja, a pessoa está inconformada. Eu vejo isso em coração. Mas tem alguns que, quando é tirado do discipulado, quando é tirado um cargo, quando é tirado ou qualquer outra coisa que ela venha fazer, ou tenha feito na igreja, em vez de ela se conformar, ficar em crise, não, se acha aliviada ou aliviado, se acha feliz, porque não está fazendo mais nada, porque está vindo somente para o banco, sentar, ouvir e ir embora, porque não tem compromisso, não tem comprometimento. Então nós devemos realmente sim ficar incomodados quando realmente nós não podemos gerar algo para o reino com o nosso trabalho. Eu estou com a impressão de que o microfone está muito baixo, eu estou gritando demais. Ou só a impressão. Então, nesse segundo ponto, já estou quase terminando. Paulo, ele avisa que chegará um tempo em que as pessoas rejeitarão a verdade bíblica, preferindo ouvir mensagens que agradam à vontade e os desejos, em vez da mensagem que confronta o seu caráter. Olha só, eu fui uma dessas pessoas há um tempo atrás, quando eu não cria
né, quando eu deixei de crer na questão dos dízimos e das ofertas. E aí quando a gente acha, ou seja, quando vem o achismo, quando eu achava que era errado esse negócio de falar de dízimo, de oferta na igreja, qual é a primeira coisa que a pessoa faz? Eu vou dizer o meu exemplo. Errado. Glória a Deus, Deus me libertou disso, eu voltei no caminho. Quando nós estamos achando algo de errado, que está fora da palavra, a gente vai procurar teólogos na internet. Nós vamos procurar pessoas que possam falar aquilo que eu quero ouvir. Misericórdia. Misericórdia. Então, o que a gente costuma fazer quando a gente acha que alguma coisa está errada? Quando a gente não concorda, quando o achismo toma conta, a gente vai procurar alguém que concorde conosco. E na internet está recheado de falsos mestres, disfarçados de ovelhas do rebanho do Senhor. Eu poderia até citar nomes aqui, mas pode dar ruim no canal da igreja. Pode citar. Pode citar? Um eu vou lembrar somente do sobrenome, que é o Berlofa. Qual o nome dele? É o quê? É Marcos Berlofa? Não sei se é o primeiro nome. É Berlofa, né? Se você colocar Berlofa no YouTube, você vai encontrar esse herege lá. Outro que também fala muito mal da igreja. Esse é discípulo de Bultmann. Bultmann. Outro teólogo que esse é inteligentíssimo. Ele um dia, antes de a igreja rejeitá-lo pela atitude, rejeitou a atitude dele, porque ele era um pastor, ele se divorciou e casou-se de novo. Por isso, a igreja brasileira rejeitou a atitude dele. E ele se achou no direito de falar, não, então vocês são um bando de fariseu, eu vou seguir o meu caminho. E aí, inclusive, eu acho que até mesmo esse nome ele usou, o caminho, alguma coisa assim, o caminho da graça, não sei. É o Caio Fábio. Caio Fábio, ele, antes de mudar a teologia dele, ele era considerado como se fosse hoje, nos nossos dias de hoje, o Hernandes Dias Lopes. Ele tinha uma teologia, ele pregava em qualquer lugar, o Caio Fábio. Ele pregava em qualquer denominação. Hoje acontece a mesma coisa com o Hernandes Dias Lopes. É um homem inteligentíssimo, sábio, cheio de erudição e admirado por todos os brasileiros que conhecem a teologia dele, realmente o tem como mestre. E isso eu falo com toda certeza. Se você tem alguma dúvida e tiver os seus achismos, em vez de você procurar Caio Fábio ou esse Berlofa, procure Hernandes Dias Lopes. Ele vai ter uma direção e uma palavra verdadeira de Deus, porque ele é Bíblia. Amém? Então, voltando aqui, a ilustração que nós trouxemos hoje para esse segundo ponto, imagina uma pessoa com coceira nos ouvidos, ou com a orelha pegando fogo, sempre procurando algo novo que faça sentir-se bem, mas sem disposição para aceitar a verdade. Nós, como servos de Deus, devemos resistir à tentação de suavizar a mensagem para agradar a outros, em vez disso, proclamar fielmente o Evangelho. Se essa palavra hoje, em algum momento, te incomodou, te achou, fez você ficar assim, meio bravo comigo, essa é a minha intenção. Essa é a minha intenção, mexer com você. Porque se realmente você pensou em algo que eu falei, que é um absurdo, essa palavra é para você também, porque essa palavra mexeu comigo. Porque essa palavra não foi só para você, ela veio para mim primeiro. Essa palavra eu precisava.
Essa palavra realmente eu estou pregando para você o que de fato eu preciso também. Eu estou no mesmo bolo. Nós estamos no mesmo saco. Mas vamos tirar o fermento do saco e deixar só o trigo? Amém? Porque Paulo fala que um pouco de fermento levanta toda a massa. E é disso que nós estamos falando. Se pregarmos um outro evangelho, se nós ficarmos aqui só falando o que você quer ouvir, você vai para o inferno. E eu vou ser o primeiro a ir junto. Eu vou ser o primeiro da fila se eu pregar só o que você quer ouvir. Nós estamos aqui para pregar a verdade, para mudar o nosso caráter, para mudar a nossa vida. E o último ponto para finalizar: cumpra o ministério com perseverança. Paulo ele fala para Timóteo ser perseverante, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das perseguições. E olha só que lindo, vamos ficar de pé. Esse último ponto não precisa falar muito sobre ele, porque Paulo, no versículo 6, ele nos dá um tapa na cara. E olha só o que diz o versículo 6, no capítulo 4 de 2 Timóteo. Quanto a mim, já estou sendo derramado como vinho na oferta de libação. O momento da minha partida se aproxima. Combati o bom combate, completei a carreira, perseverei na fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me concederá naquele dia. E não somente a mim, mas certamente a todos os que amarem a sua vida. E só você que ama a vida do Senhor, exalte ao Senhor com suas palmas, dê glória ao Senhor, exalte o Senhor com sua boca, com sua voz, diz que o quanto Ele é maravilhoso. Nós somos gratos pela sua palavra, nós somos gratos por esse evangelho que nos alcançou, nós somos gratos por esse evangelho que nos limpa, que nos incomoda por dentro, porque quando temos pecado, esse evangelho tem que incomodar sim, nos deixar inquietos. Nós precisamos mudar o nosso caráter, nós precisamos mudar a nossa vida. Esse evangelho deve ser pregado de boca, esse evangelho deve ser pregado com atitudes, com ações, porque fazendo isso, nós estamos demonstrando para o Senhor que nós amamos a sua vida, que nós o aguardamos, que nós não seremos pegos de surpresa, porque a palavra do Evangelho é loucura para o mundo, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Mas devemos andar a palavra, oração e jejum de mãos dadas, é um tripé. Nós precisamos de todas essas disciplinas em nossas vidas. E uma das coisas também que realmente nos aproxima de Deus é o ajuntamento, é a comunhão dos irmãos, é estarmos juntos, congregando, pregando a palavra, cantando hinos, salmodiando ao Senhor, compartilhando os nossos anseios, tanto as nossas tristezas, mas também compartilhando as nossas vitórias, porque aqui é a família de Deus, essa é a sua família, essa é a nossa família. E tudo isso o Senhor conquistou para nós na cruz e nos outorgou no mandamento, e de pregar o Evangelho a toda criatura, e de fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar tudo que vos tenho ordenado, tudo que eu vos tenho ensinado. Vamos aproveitar as oportunidades de aprender no discipulado. Vamos aproveitar a oportunidade de crescermos na graça do conhecimento da sua palavra no culto de terça-feira, que para mim não deixa de ser culto, porque quinta-feira é o momento onde nós realmente nos alimentamos mais da palavra, porque aqui nós andamos equilibrados. Terça-feira tem mais oração, e na quinta-feira nós temos o mocotó de Deus aqui para nós. Venha na quinta-feira, toda quinta-feira, 7h30 da noite, exceto a última quinta-feira do mês, porque toda quinta-feira, última quinta-feira do mês,
tem encontro de casais. E se você que é casado, vem com a sua esposa, vem com o seu marido, participar desse discipulado que é para você também, é para o nosso crescimento. Amém? Então você que ama a palavra, que você quer ter uma mudança de vida, uma mudança de atitude diante do Senhor, de se aproximar da presença dele, sim, através da oração, mas também de se aproximar da presença dele através da palavra. Se você quer receber força e vigor, receber aquele ânimo para ler a palavra, se você se encontra assim desanimado de fazer a leitura bíblica diária, vem aqui na frente que nós vamos orar, vamos juntos buscar o Senhor, para que o Senhor possa se ver essa chama, abrir nosso coração de buscar a palavra. E eu quero pedir neste momento ao pastor que ore, e que possa ungir as pessoas, abençoando a cada uma delas, porque nós devemos sim ter fome e sede da palavra. A palavra do Senhor vai dizer que o meu povo perece porque eles falta conhecimento. O Senhor também vai dizer em Oséias capítulo 6, versículo 3, que nós devemos conhecer o Senhor e prosseguir em conhecer o Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, nós te agradecemos, porque o Senhor revelou a tua verdade através da tua palavra, e ela deixou no teu peito, que nós chamamos de vida sagrada. Pai querido, renova as nossas forças, renova, Senhor, nosso ânimo, nossa vontade de ler a palavra, de buscar ao Senhor, de nos aprofundar e conhecer a Ti, ó Pai. Em nome de Jesus, que eu partir, Espírito Santo, nos dá entendimento para que nós podemos fazer uma leitura rasa e poder, Senhor, ter um entendimento errado da tua palavra, mas que possamos andar, ó Deus, em oração também, para termos um entendimento real da tua verdade, termos um entendimento real da tua palavra. Nós te agradecemos porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é tremendo, ó Pai. A tua palavra é doce como mel, Senhor. A tua palavra é viva, a tua palavra é eficaz. Ó Deus, em nome de Jesus, possamos, ó Pai, guardar a tua palavra, como diz o salmista, em nosso coração, para que nós não tenhamos pecado contra ti, Senhor. Nós te honramos, nós te agradecemos e já te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor é bom e a tua palavra é pura. É o que nós te pedimos, Senhor, e já te agradecemos.